Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. Seguinte, galera, semana tensa, mercados desabando, todo mundo em pânico. Então a edição de hoje é um vídeo especial, onde eu vou te contar o que está acontecendo. Se isso já aconteceu antes, quando tivemos quedas, o que aconteceu depois, se eu acho que vai dar certo ou não. O vídeo de hoje é importantíssimo, talvez o mais importante que eu já fiz nos últimos anos, sem brincadeira. Quem não ficar até o final é louco, até o último minuto, uns 8 a 9 minutos deve durar esse vídeo, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários, numa boa, bichão, na tua opinião, o que você tá achando disso? Você tá em pânico, tá tranquilo? Me diga aqui nos comentários como você tá se sentindo nesse momento, se você tá em pânico ou está tranquilo. Bora então primeiro falar sobre o fechamento da semana, antes de falar no caos no mundo. Ibovespa em queda, IFIX em queda, Nasdaq em queda, ouro em queda, prata em queda e o dólar subindo, o que eu não queria. Vou explicar o porquê. Primeiro vamos falar do Ibovespa, que perdeu mais de 100 bilhões, caiu aqui de 131 mil pontos para 127 mil pontos. Não dá para reclamar. Caiu pouco, poderia estar agora em 120, 115, 110, até pode cair, tá? Mas primeiro ponto, por que o Ibovespa não caiu tanto, não desabou que nem as bolsas aqui fora? Porque ele já estava barato. A gente vem falando aqui no canal e é por isso que é importante acompanhar meu canal, você se inscrever. Tem muita gente que fala só de um ativo, só de um mercado, só de uma coisa. Como eu olho todos os mercados, a compreensão é muito mais simples, porque eu estou olhando para tudo. O que aconteceu com o Ibovespa? Ele deveria já estar num patamar de 145, 150 mil pontos. Como já estava barato, não caiu tanto. Não quer dizer que não possa cair mais. Eu estou explicando para vocês o que aconteceu. Já o dólar, que estava 5,62 e caindo, e eu estava super feliz, infelizmente foi para 5,83. Por questões pessoais, eu quero que o dólar caia. Eu tenho um câmbio grande para fazer aqui para comprar a minha casa. Então 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos em cima do valor que eu vou fazer esse câmbio é muito pesado. Então eu estava feliz com a queda do dólar. Agora, infelizmente, o dólar subiu de novo. Bom, porque eu também tenho investimento aqui, já tenho dólares e tal. No final das contas, tudo é bom quando você investe pensando no longo prazo. Mas no momento, eu gostaria de um dólar a 4,50, seria o ideal. Mas não vai chegar, né? A não ser que dê uma merda muito grande. Aí também já não vale a pena chegar a 4,50, porque todo o resto vai ter cagado. Em relação ao Bitcoin essa semana, ele mostrou força, deu uma queda, depois se recuperou. Tem gente falando que ele pode se beneficiar dessa história de tarifa, desconfiança do dólar. Agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, já voltou para 84 mil dólares. As altcoins estão se segurando ali, mesmo com algumas derretidas. Então, o Bitcoin, bem ou mal, está se segurando. Os maiores efeitos do que a gente fala aqui toda semana, na minha opinião, foram em cima do ouro e do petróleo. Ouro, porque vinha subindo muito, apesar do recuo que a gente teve essa semana. Na minha opinião, a tendência ainda é de segurança do ouro. Quando você desconfia de tudo, principalmente tudo que é eletrônico ou papel, você quer alguma coisa real, principalmente os países, os grandes milionários e bilionários. E o ouro tem essa proposta. Então, em relação ao ouro e petróleo, o ouro fechou em queda, mas ainda está com uma margem muito boa de alta esse ano. Tanto que eu gravei um vídeo explicando como investir no ouro e tal. Não que eu acho que agora é o momento para você investir, mas é didática. Eu preciso ensinar vocês a investir em tudo. Depois cada um vai escolher o que quer. Eu ensinei, fiz um vídeo, produção coloca na tela de novo aí, falando sobre como investir no ouro, várias formas, ETFs e tal. Você depois assista se você não viu ainda. Em relação ao petróleo, é preocupante. O petróleo desabou 8% com toda essa briga das tarifas. É uma queda muito, muito forte, mostrando o perigo da recessão. A OPEP também está aumentando a produção. Então, primeiro o medo de recessão, depois aumento da produção. Com isso, o petróleo chegou aos 65 dólares. Olha só a queda bizarra que teve o petróleo. Medo de recessão. Por que o petróleo cai? Pô, é uma parada meio óbvia. Você deveria entender. Se a recessão chegar e a economia mundial cair, todo mundo vai consumir menos petróleo. Então, o petróleo fica mais barato. Eu já recomendei várias vezes aqui e na minha comunidade para a turma assistir a série Landman. É muito bacana e vocês vão entender, compreender como o preço do petróleo, um pouquinho para cima ou para baixo, já pode melhorar ou piorar muito a própria indústria. As ações, os ETFs de petróleo
petróleo, eles subiram muito nos últimos 5 anos. A gente vê que as ações da Prio subiram, da Petro subiram, o XOP, que é o ETF de petróleo, subiu, a Chevron subiu também. Então os últimos 5 anos foram relativamente bons. Agora, os últimos 5 dias foram devastadores para o mercado de petróleo, que deve continuar sentindo. Destaques da semana pelo mundo, antes de falar dessa crise toda, vamos começar pelo Brasil. O Brasil teve um superávit comercial, mas agora está tudo muito incerto. A produção industrial é que recuou 0,1, frustrando aí algumas expectativas de alta, e agora a gente vai começar a sentir mais ainda o impacto. 1% na Selic, 1% na Selic, 1% na Selic. Cara, você vai subindo a Selic, a produção vai começar a sentir, emprego vai começar a sentir. Óbvio, toda essa confusão das tarifas, em algum momento pode beneficiar o nosso bolso, e eu vou explicar como. Até o petróleo é um desses pontos que pode ajudar o Brasil. Dentro dessa confusão toda, o Brasil pode se dar bem. É só o governo não fazer cagada. Ah, Charlão, então não adianta. Pois é, mas pode se dar bem. Correios teve prejuízo de 2,2 bi. Tem a ver também um pouco com a taxa da blusinha. Eu até trouxe essa matéria aqui que eu achei muito grave e tem pouca gente falando. Hospitais deixam de atender plano dos Correios após calote milionário. Então, como os Correios estão com esse problema de grana, não é só a tarifa das blusinhas. O Correio estava dando lucro com Temer, com Biruliro. Entrou o Lula, tá dando esse prejuízo aí, esse rombo, e pelo que eu li na matéria, não estão pagando os hospitais lá, os convênios que eles deveriam ter, e os funcionários estão sem atendimento. Então, olha a confusão. E eu fico me perguntando, por que não está se falando tanto na mídia? Se fosse durante o governo do vampirão lá, do Temer, se fosse durante o governo do Biruliro, caso o Tarcísio vire presidente e aconteça no governo dele, vocês acham que não vão falar o dia inteiro dessa porra? Então, acho complicado. Tá? Milhares de famílias e funcionários dos Correios tendo problema para atendimento, segundo uma matéria aqui, pouca gente está falando sobre esse tema. A desaprovação do Lula subindo, isso a gente tem visto semana a semana, óbvio que em algum momento vai parar, mas a desaprovação está em 56%, e eu acho que o Lula perdeu um momento muito importante. Tá? Ah, Shalom vai defender o Lula? Não. O meu compromisso com vocês aqui é de dar as opiniões de forma transparente. Se você discorda ou concorda, coloca nos comentários. O Lula entrou, teve a cagada do 8 de janeiro. E foi uma cagada que aquele pessoal fez. Naquele momento, quebra-quebra e tal. Não interessa se você acha que foi golpe, não foi. Não, foi uma cagada o quebra-quebra. Isso acho que todo mundo concorda. E aí o Lula perdeu um ano de ter uma tranquilidade que ele não aproveitou. Então, na minha opinião, ele ficou 1 ano sem críticas devido ao caos do 8 de janeiro. Teve 2 anos gastando recursos públicos e mesmo assim a popularidade caiu. A mídia tradicional tá toda do lado dele e os artistas estão poupando de críticas e tudo mais. Ninguém fala em queimada, ninguém fala em Yanomami, dengue, geral, aí milhões de pessoas, ninguém faz porra nenhuma para acabar com esse problema da dengue. Então, o grande problema, e eu já vou sair do Brasil porque a gente precisa falar rapidinho para não passar dos 8 minutos, o grande problema, na minha opinião, para o Lula, é que ele teve 2 anos de muita tranquilidade, principalmente o primeiro ano, ninguém criticava, gastou dinheiro pra cacete, ó, e mesmo assim a popularidade está em queda. Deve ser algo desesperador. E a pessoa desesperada e acuada começa a atacar os outros. Vamos ficar de olho nisso daí. Em relação à Argentina, a pobreza recuou. Isso é uma ótima notícia. O Milei tá cheio de problema lá, tá? Mas essa, na minha opinião, é a melhor e única notícia da Argentina que eu trouxe hoje, porque ela é extremamente importante. A pobreza está diminuindo e, no final, é isso que importa. Em relação à Europa, sem acordo nuclear com o Irã, o confronto parece inevitável, disse a França, ou seja, eu trouxe isso daqui para mostrar o seguinte: tem o problema da guerra Rússia-Ucrânia, tem a briga de tarifa com os Estados Unidos, mas tem a história com o Irã. Isso não morreu. Em algum momento, isso vai voltar à tona, tá? E é uma situação gravíssima, que também envolve petróleo, que envolve inflação. É importante que vocês saibam o que está acontecendo no mundo. O desemprego caiu, que também é uma ótima notícia na zona do euro, e a Europa está se preparando para a inundação de produtos chineses após as tarifas dos Estados Unidos. Guardem essa informação, guardem isso daqui, que a gente vai precisar lá na frente. Ainda hoje. Então a Europa está se preparando, que pode ser que, com os produtores chineses deixando de enviar para cá por causa de 54% de tarifas, o que eles vão fazer? Deixar de produzir? Guardar? Vender internamente? Ou encher o mundo de produto?
que vocês acham que vai acontecer? Os produtos vão para algum lugar, vão para o Brasil, vão para a Europa, óbvio vão continuar vindo para cá, mas pode acontecer uma enxurrada de produtos na Europa, que é um país que não consegue produzir mais nada direito, que tem muita burocracia, tem muitos impostos, a energia custa caro. Olha a dificuldade para a Europa conseguir ter um bloqueio e produzir internamente ou comprar barato. É um problema. Isso é um problema para a Europa. E falando da China também, um outro problema que eles vão enfrentar no futuro, eu falo isso constantemente, é um mundo com menos gente. Então, provavelmente em 2100 já se fala em 600 milhões de pessoas na China. A população vai cair demais. Eu até peguei aqui a imagem do Brasil, porque o Brasil também vai ter esse problema de população, uma diminuição muito grande. Então, o que acontece? A gente tem que se preparar para isso. No caso da China, muitos anos com a política de filho único, uma ditadura e tal, prejudicou essa questão no país. Mas o Japão não tem ditadura e também tá com esse problema. Eu sei, meu filho. Mas eu tô dizendo que no caso da China foi algo que piorou a situação. É óbvio que piora quando você proíbe as pessoas de terem filhos. Você ensina elas, não pode ter, senão o Estado vai te punir. Não, agora a gente quer. Não, mas calma. Você criou uma cultura de um jeito. E agora você criou um desbalanceamento da população, mais homem ou mulher. Cara, você cagou tudo. Não dá pra planejar todas as coisas. A vida não é assim. Então a China, começando a falar deles, tem esse desafio. E é importante eu trazer pra mesa. Mas não é um fator econômico. Você não fala de economia, Charles? Não é um fator econômico. 1 bilhão de pessoas vão sumir com o estalo do Thanos na China em menos de 100 anos e você acha que não é um fator econômico? Tá de sacanagem. Fora o envelhecimento da população. Não vai ter jovem pra trabalhar pro velho. Esse é um grande problema da China também. Outros países têm esse problema, mas no caso da China é muito grave e estamos falando agora da China. Eles vão ter esse problema muito sério, estão pressionando algumas empresas para não venderem os portos no Canal do Panamá. Essa é uma briga direta com os Estados Unidos. Já indo para os Estados Unidos, para a gente correr um pouco aqui, já passamos de 2 minutos, o Trump estendeu o prazo para vender o TikTok. Na realidade, estendeu o prazo para comprar o TikTok, para que alguma empresa americana compre. Achei ótimo isso, porque o mundo já tá um caos do cacete. Mas esse problema agora do TikTok sendo barrado aqui nos Estados Unidos, aliás, eu não sei se o meu seria barrado, se é pela Apple Store do país, ou se é pelo lugar que você tá, apesar que agora minha Apple Store tem que estar aqui. Eu não sei como vai funcionar isso, mas provavelmente eu aqui nos Estados Unidos já perderia o meu acesso ao TikTok. E o governo, ele prorrogou para não ter que cancelar o TikTok. Existem rumores de que a Amazon vai comprar uma parte para poder continuar liberando o TikTok aqui nos Estados Unidos. Qualquer novidade, óbvio que eu trago para vocês isso daqui. O Trump está pressionando o Fed a cortar os juros, dizendo que é o momento perfeito, mas mesmo sob pressão, o Fed já disse que não tem pressa para baixar os juros. Charlão, tu não foi contra o Lula e o Haddad falando que o BC, o Copom, tinha que baixar o juro? Você é contra o Trump falar isso? Sou contra também. Eu acho que o presidente tem que tomar medidas que levem os bancos centrais a reduzir ou aumentar os juros pelo resultado das medidas, não pelo que eles falam. Então, quando o Trump manda o presidente do Fed, baixa o juro, não adianta, bichão. Você tem que tomar medidas que diminuam a inflação. Então, se um fala e o outro fala, eu não vou ficar aqui criticando o Lula e defendendo o Trump, ou o contrário também, de acordo com as minhas conveniências. Eu falo pela atitude. Então, assim como o Lula e o Haddad ficar pressionando o Copom errado, não adianta o Trump ficar pressionando o Fed. Eles vão baixar quando se sentirem melhor. E o meu interesse é que baixe essa porra, essa taxa. Porque parte da casa eu vou pagar e parte eu vou jogar pra frente. A Deus dará, porque aqui funciona dessa forma. Tem questões de impostos. Depois eu ensino algumas coisas que eu tô aprendendo também. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Então, se o juro cair 1%, porra, meu irmão, é $1 bilhão aí de economia. Então eu tenho interesse, mas eu acho errado ele ficar pressionando. Agora bora falar sobre o Dia da Libertação nos Estados Unidos, que está causando toda essa confusão. Eu já gravei vídeo, mas vamos só recapitular. O Trump, no início da semana, fez um discurso no Dia da Libertação, anunciando várias tarifas recíprocas com aquele quadro dele, que eu já tentei comprar na Amazon, não consegui, mostrando aqui várias tarifas. Alguns países tiveram um peso enorme, como o Vietnã, 46%, China, 34%. No caso da China, eu já avisei para vocês, não é 34%. 34% foi essa semana. O Trump já tinha imposto uma tarifa de 20%. Então, somando 54%. Fora outros problemas que podem acontecer. Então, no caso da China, acaba sendo pior que o caso do Vietnã,
que foi o top 1 da tabela e prejudica demais. Ah, mas qual o problema de tarifar o Vietnã? Vocês já vão ver aqui qual o problema de tarifar o Vietnã, e é um mega problema, que pode ser resolvido também. Então tivemos toda essa confusão, nem os pinguins escaparam, até umas ilhas remotas foram tarifadas, é a política que eles tiveram. Muita gente já fala numa estagflação e numa recessão, isso é algo totalmente possível. O Powell está preocupado, porque pode deixar a economia mais lenta. Então, assim, recessão já é quase um consenso. Mais de 50% dos analistas, das apostas, do medo, tá tudo levando a uma questão de uma recessão. Por quê? Por causa da guerra comercial e das retaliações. Então, primeiro ponto de tudo isso. O Trump colocou tarifas recíprocas. Ah, mas o cálculo dele foi errado assim, assado. Bicho, foi o cálculo dele, cara. Ele pegou lá quantos países estavam tendo de tarifa, de manipulação de câmbio, criou uma fórmula, não sei se fez de canetada, no papel, no chat GPT, criou uma fórmula e impôs tarifas. O que vai acontecer, ninguém sabe. Ah, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que o Trump está acabando o comércio mundial, eu acho isso, aquilo. Para tudo e presta atenção no que eu vou falar agora. Sai do TikTok, presta atenção no que eu vou falar agora. Essa semana, quando saiu toda essa confusão, eu comecei a conversar com um amigo que eu conheci no trabalho em 1998, que eu já estava no mercado financeiro. E eu lembrei, estava conversando com ele de vários problemas do Brasil, que no final da década de 90, nós tivemos várias crises. A década de 90 foi toda cagada. Crise do México, crise dos tigres asiáticos, dos títulos da Rússia, um rolo do caralho. E naquele momento, o mundo vai acabar, o capitalismo está mudando, a dinâmica mundial, agora nunca mais vai ser o mesmo, fim do dólar, fim do... Era o caos. De lá pra cá, eu comecei a lembrar de umas 10 situações dessas muito graves. E eu acho que a gente está passando por mais uma. Então, o primeiro ponto é, para de se desesperar, coloca a bola no chão e vamos focar no que importa. O que está acontecendo, o que pode acontecer e como a gente vai ganhar dinheiro. Ah, Charlão, mas eu perdi todo o meu dinheiro essa semana. Tem gente falando, cara, como é que uma pessoa perdeu todo o dinheiro essa semana? Só estava operando alavancado, comprou essas criptomoedas que não vale porra nenhuma, acreditou em aposta, investiu em opções a seco. Só assim pra você perder tudo. Porque se você investiu, que nem a gente sempre conversa aqui, mas não é uma recomendação, você tem lá as suas ações na bolsa que pagam dividendos, seus fundos imobiliários, seus ETFs, uma rendinha fixa. Como é que você quebrou essa semana? No máximo você perdeu 3, 4%. A renda fixa segurou, muitos fundos imobiliários seguraram. Ou aí você perdeu todo o seu patrimônio. Então tome cuidado com aventuras. Mas por outro lado, pense dessa forma que eu tô falando. Em 98, eu vi o caos no mercado. Talvez tenha gente até que naquela época não era nascida. Então cuidado com todo o caos que te vendem. A situação não é assim. É grave, pode levar a questões muito perigosas, mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Seguindo aqui rapidinho, olha só, parece que alguns países já querem negociar. No caso do Vietnã, eles estão dispostos a cortar tarifas, querem sentar na mesa. E quando eu disse que o Vietnã era importante, eu já conversei com vocês que boa parte da produção da Nike e da Adidas é feita lá no Vietnã. Outras empresas de roupa também usam. A Argentina não vai retaliar, a China retaliou, a Argentina não vai retaliar, então isso pode ajudar também. A Argentina, inclusive, festejou, teve só 10% de tarifa, mas a China pegou pesado. O que a China fez foi anunciar uma retaliação de 34%. Xi Jinping deu uma porrada no botão e retaliou os Estados Unidos em 34%. Não foi só a tarifa que a China colocou, a China dobrou a aposta. Você vai colocar tarifa? Eu vou colocar em você também. Xi Jinping bateu no botão da tarifa, tarifou os americanos, não satisfeito, ele ainda fez o seguinte, restringiu algumas empresas de investirem nos Estados Unidos. Olha só, cara. Isso irritou o Trump, quer dizer, a retaliação da China irritou a retaliação dos Estados Unidos, que disse que eles estão fazendo algo errado. Quem você acha que tá certo ou não? Cara, isso é uma discussão pra gente ficar 3 horas num boteco. É difícil falar. Eu não tô conseguindo entender como o Trump vai conseguir brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo que, na essência, ele possa ter algo certo. Por exemplo, eu acho que no final das contas, a grande briga é com a China. É minha opinião pessoal. Não tirei do furico essa opinião, tô bem embasado. Eu acho que ele quer brigar com a China. Só que ao brigar com a China, irritar a Europa, Japão, Austrália, Canadá, México,
todo mundo, eu acho complicado. No final da história, guardem isso que eu tô falando para daqui a um ano a gente estar discutindo aqui. Eu acho que essa briga é com a China. É por território, é por mercado, é por espaço, é por emprego, é por influência com a China. Mas o tabuleiro está posto. As peças estão se mexendo. China, Japão e Coreia do Sul decidiram acelerar o livre comércio. Então, eles estão se movimentando. Muitas empresas estão sentindo. Por exemplo, a Apple está sentindo. O iPhone pode subir de preço. O iPhone Max, por exemplo, pode subir de $1.599 para $2.300. De $1.500 para $2.300. Se continuar subindo, eu vou ter que usar Android, bicho. É isso aí. Você vê, o negócio é tão grave que pode ser que eu tenha que usar Android. O negócio é uma situação preocupante, mas já aconteceu outras vezes no mundo também. Existe um pânico, eu não vou negar. Esse pânico tem fundamentos, eu entendo isso. Então, quando eu digo que o iPhone vai subir, a Apple vai perder venda, logo as ações despencaram e ela perdeu o valor de mercado. Então, uma coisa está vinculada à outra. Vocês estão entendendo a importância de ver as notícias, dessas partes econômicas que eu falo com vocês? Uma coisa leva a outra. Se o iPhone vai subir de preço, vai ficar muito mais caro e talvez a Apple tenha que cortar a margem, os analistas já recalculam o valor das ações, elas caem. Mesma coisa com Nike, mesma coisa com Adidas, mesma coisa com Ford, mesma coisa com Tesla. Automaticamente, a perda de margem, a perda de venda vai para o valor das ações. A Nike despencou, as Big Techs despencaram. Quando eu disse que o Vietnã vai ter uma tarifa de 46% se não negociar, é um problema para a Nike. As gigantes de tecnologia também perderam muito valor. Teve uma queima, uma fogueira de dinheiro essa semana. Mas volto a falar, perdi todo o meu patrimônio essa semana. Como, cara? Como que você perdeu? Eu tô desesperado que minhas perdas são irrecuperáveis. Como? Opções, day trade, operando alavancado, numa hora dessas, a galera quebra. É nesse momento que quem tá brincando muito acaba quebrando. Como é que eu sei? Já me ferrei no passado, início dos anos 2000. Aí ali eu aprendi. Todo mundo que vai ganhando dinheiro com essas porcarias, alavancada, day trade, tem gente até que ganha dinheiro, mas digo assim, em geral, principalmente a população comum, o cara que não é um especialista, ele acaba quebrando numa hora dessas que os mercados desabam e você não tem o que fazer. Todos os mercados caíram, todas as bolsas de fora, e o S&P teve a maior queda desde 2020 na pandemia. A semana foi grave mesmo, a gente está falando de ações de trilhões caindo 10, 11, 13, 14%. As bolsas pelo mundo sentiram demais, inclusive a Nasdaq entrou em mercado de baixa oficialmente. Bolsas asiáticas também sentiram muito, óbvio que sentiram, esses países produzem. Bolsas da Europa também fecharam em baixa. Guerra comercial, falei que a China pode invadir produtos. Então o mundo teve uma semana extremamente vermelha. Charlão, eu me recordo que há coisa de uns 6 meses, você gravou vídeo do Warren Buffett, que ele estava juntando caixa, que ele estava preocupado. E ele não estava juntando caixa só porque ele estava preocupado, tá? É que as ações para ele estavam caras e é difícil para investir porque ele tem muito dinheiro. E você deve estar pensando, como está o Buffett agora? Óbvio que ele sentiu, mas essa posição de caixa dele extremamente elevada de mais de 300 bilhões pode favorecer agora umas comprinhas. Então o velho pode ir às compras. Eu dei uma olhada nas principais ações que ele tem: Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola e Chevron. E se a gente colocar no gráfico, nos últimos 5 dias, todas caíram. Então, apesar dele ter caixa, as ações do portfólio também caíram. Mas não caíram a ponto dele se desesperar, da coisa acabar. Provavelmente, ele vai comprar mais ações. Talvez ele vai esperar cair um pouquinho. Produção, coloca de novo na tela aí. Vocês estão vendo que o Bank of America caiu 16%. A Coca-Cola caiu pouco, quase 2%. Apple caiu 13%. Então, ele também sentiu isso, tá? Eu tô com um vídeo para sair do Buffett, de uma comparação muito bacana, mostrando o histórico e tal. Se prepare, por isso que eu tô falando. Eu tô aqui nos Estados Unidos, tem alguns projetos para sair. Vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui no canal. Segue e bata no sininho. Em relação ao mercado financeiro do Brasil, voltando, antes de eu dar minha opinião final, o Ibovespa derreteu, mas não sentiu tanto por essa questão que eu falei. Por quê? Porque além de estar barato, o Brasil foi menos impactado do que outros países. O Brasil
Brasil pode ter uma tarifa até menor se ele sentar para conversar com os americanos. E a inflação que preocupa a gente pode até perder força aqui. Vamos pegar o caso do petróleo, que eu falei que caiu para $65, eu coloquei um caminhão aí na imagem. Por quê? Porque 70% do nosso frete aí no Brasil é rodoviário. Se o petróleo continuar nesse patamar e o governo reduzir o diesel, automaticamente a gente já vai sentir um alívio muito grande. Como o Copom subiu 2 vezes agora, deu uma porrada no juro, pode ser que segure a inflação se o governo não fizer nenhuma cagada. Tá bom que o tarifaço pode acabar aumentando alguns preços, mas a China vai jogar produto barato em tudo quanto é lugar. Eles estão desesperados, tá? Não fica achando que a China vai se beneficiar demais, não. Podem se beneficiar. É o que eu disse, ninguém sabe o que vai acontecer, mas no momento eles estão desesperados. Eu venho trazendo aqui todas as semanas informações do mercado imobiliário, uma série de problemas que eles têm e agora mais esse desafio. Mas pensando no Brasil, cara, se a inflação cair, isso vai ser excelente para o país, porque podem derrubar a Selic e isso vai ajudar os nossos ativos a subirem, as ações, os fundos imobiliários. Cara, vai ser um negócio muito bom para o Brasil. Lembrando que se você quer aprender a investir melhor, entre na minha comunidade. Nós tivemos até a quinzena do investimento no exterior, 15 dias de conteúdo que começou, tá no meio, vai ter mais uma semana de conteúdos todos os dias no exterior, uma pílula, alguma coisa que você precisa saber. Então, quer aprender a investir, tá perdido aí? Entre na minha comunidade que pelo menos você não vai ficar sozinho. A gente tem uma aba que a galera pode conversar ali, pode falar, pode opinar quando eu faço as postagens. Então, entre na minha comunidade para não ficar perdido. O Brasil também tem um agro muito forte que pode se beneficiar de todas essas tarifas. Tem algumas ações que depois eu vou falar aqui no canal, que são ações do segmento de commodities, segmento agro e do segmento de petróleo que podem também se beneficiar. Nós temos o Tesouro Direto que está altíssimo, também pode acabar dando um lucro muito bom com a marcação a mercado e até para quem quiser carregar. Então a primeira conclusão aqui que a gente pode ter com clareza nessa semana é: tenha dinheiro em caixa. A gente sempre fala sobre isso. Então, primeiro ponto, tá todo mundo desesperado. O Buffett tá menos. Eu tô menos. Eu tenho uma graninha em caixa. Eu tenho uma graninha no Tesouro Selic. Eu tenho uma graninha em fundos de liquidez diária. A gente sempre falou disso aqui. Ah, mas tem que botar tudo em ETF, tem que botar tudo naquilo, tudo naquilo. Agora as coisas desabaram. Cadê o dinheiro para comprar novos ativos? Outro ponto, é o melhor momento para dividendos. Como assim, Charlão? Pô, parar para pensar o seguinte: se eu tenho uma carteira que de forma recorrente me paga dividendos e os ativos estão caindo e eu sempre uso esses dividendos para reinvestir, eu vou conseguir comprar agora bons ativos baratos, porque a minha carteira gera um fluxo grande para reinvestir. Se eu ficasse nesse lance de só ter ETFs ou ações que não geram nada, numa hora dessa eu não recebo dinheiro para poder comprar novos ativos. Ah, eu não concordo com essa teoria. Ótimo, cada um tem a sua teoria. Se para mim um negócio funciona há muitos anos e décadas, tá bom. Se para você tem outro método, tudo bem. Mas ter dinheiro numa hora dessa é muito bom. E o mercado nos últimos 2, 3 anos tem sido ótimo para quem tem dinheiro em caixa, porque o juro está elevado. Receber dividendos numa hora dessa é excepcional. É uma hora de ter calma, principalmente para quem fez dever de casa. Por isso que eu tenho pedido calma o tempo inteiro. E grandes oportunidades surgirão nos próximos meses, como essa tabela que eu vou mostrar aqui para vocês para a gente fechar o vídeo. Presta atenção, essa foi uma das maiores quedas do S&P da história. Olha só, essa foi uma das maiores quedas do S&P da história, eu destaquei em vermelho. O que aconteceu em todas as outras vezes que nós vemos quedas dessa proporção aqui? 1 ano, 3 anos e 5 anos depois de lucro. Vocês estão entendendo o que está na tela? Se o mundo não acabar ou não der uma merda de desestruturar a economia mundial, a tendência com essa queda agora é que nós tenhamos 1, 3, 5 anos de mercado muito bom. Então, eu torço até para mais 1 ou 2 semanas devastadoras de queda. Para quê? Para que nós tenhamos boas oportunidades. Eu vou dar uma estudada na Nike, eu vou dar uma estudada na Disney, porque essas ações caíram muito. Ao mesmo tempo, será que as pessoas vão começar a boicotar produtos americanos? Pode ser que comecem. Aí daqui a pouco sai o Trump, se ele não acertar, entra outro presidente, aí volta tudo, ou o Trump acerta a mão, aí vai todo mundo concordar, porque os países vão derrubar as tarifas. Não é hora de chegar à conclusão, é hora de acompanhar o mercado, de não se desesperar, de ter calma.
de continuar no plano que você tem, de reinvestir. Cara, os ativos estão caindo? Deixa eu entender, deixa eu estudar. Qual empresa não vai quebrar de jeito nenhum? Porra, uma Nike, uma Coca-Cola? Deixa eu estudar, não tô recomendando. Tô falando assim, eu vou fazer mais vídeos nas próximas semanas, porque eu fico muito mais animado com o mercado que tá caindo 10, 15, 20, do que esses mercados loucos que não param de subir, a gente não consegue comprar nada porque tá tudo caro. Então, eu espero ter explicado para vocês. Fechei com essa tabela aqui, que é extremamente otimista. Nas próximas semanas teremos muitos vídeos, mas antes de eu acabar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, me diga nos comentários, sinceramente, cara, você tá em pânico, tá tranquilo, tá sob medicamentos, me diga aí o que você tá achando desse momento nos comentários, aí se gostou, curte o vídeo, no canal, compartilha o seu